começando aqui um bate-papo super interessante sobre marketing e experiências que a gente tem aqui dentro da nossa área. E hoje a gente vai conversar, eu, Bruna Nunes e Daiane Lorangue, sobre marketing digital, sobre a nossa clientela, sobre as nossas experiências. E a gente vai trazer um pouquinho dessas novidades aí, curiosidades para vocês também do mercado digital. Assunto é o que não falta. Assunto que não falta. Então vamos lá, a gente está começando hoje bolando várias perguntas e claro, ao longo de toda essa conversa, se a gente tiver outras experiências de pessoas que forem assistindo, interagindo com a gente, pode trazer para quem sabe, para outras conversas, outros bate-papos que a gente for ter aqui. Então já fica a dica, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que a gente falar, já deixa no comentário, que no próximo que a gente gravar, a gente já vai comentar. Vamos começar pela nossa experiência com marketing. O que te fez entrar para esse universo do marketing digital? Então, eu entrei no marketing digital muito de paraquedas, né? Na época da pandemia, eu fiz um curso para eu poder fazer o meu Instagram. Só que aí, ao invés de eu pegar um curso qualquer, eu já peguei logo uma extensão universitária. Então, já que eu vou aprender, então eu vou aprender direito esse negócio. Então, eu já fiz um curso, assim, bem avançado. Só que, assim, eu tinha minha empresa de filme de casamento, então era só para minha empresa e para o meu perfil pessoal. Não tinha nenhuma ambição. Depois de muito tempo, depois de uns 2, 3 anos, que eu fui convidada a trabalhar com o Pablo Marçal, aí eu tive mais acesso a esse negócio de rede social, marketing digital. Antes, meu trabalho era totalmente offline, era só produção audiovisual de filme de casamento. Então, nem era tanto assim, eu nem precisava ter tanto Instagram assim. Eu tinha, claro, cuidava com todo carinho, mas não era captação de cliente, nada disso. Mas hoje em dia eu vejo que, de repente, naquela época, se eu tivesse tido a visão que eu tenho hoje, eu teria feito com certeza tudo muito diferente. E eu quero saber de você. Como é que você entrou? Engraçado, né? Que eu também entrei nessa época da pandemia. Porque era uma época que eu trabalhava com arte, eu era professora, tinha um estúdio de arte e nessa época eu precisei dar aula online. E eu precisei me reinventar, aprender a mexer com o digital de uma forma diferente que fosse atrativa para as crianças, para os adolescentes aprenderem a fazer aula no online. Então eu comecei a aprender como gravar curso no digital, como mostrar meu trabalho no digital. Nisso eu descobri o marketing, esse universo que cresceu tanto nessa época. E aí eu comecei a fazer curso também nessa fase. Acabei gostando muito desse universo do marketing digital, fui deixando um pouquinho de lado essa coisa de ser professora de artes e mergulhei nessa profissão. Então, desde a pandemia, eu entrei para esse universo. E falando do seu trabalho, você já era dessa área de mídias, né? Então, você já filmava, você já fazia esse trabalho, que eu acho que para quem já trabalhava com isso, já estava com o pé nessa onda, né? Acho que já surfou nesse universo. Porque o marketing, você precisa do audiovisual para fazer um marketing. Sim. Você não consegue fazer um marketing se você não tem uma foto, um vídeo ou um texto. Então, essas 3 coisas precisam... Alguma dessas 3 coisas. Tem pessoa que não faz foto, não faz vídeo, mas escreve bem. Então, ela vai ser uma boa pessoa de escrever blog, alguma coisa do tipo, ser um copywriter. No nosso caso, como a gente já tinha esse olhar fotográfico, né, da foto, do vídeo, então isso foi mais fácil. Eu acho que a pessoa que tem esse aprumo visual, eu acho que ela vai um pouco na frente. E eu ia te perguntar exatamente isso, porque você... Eu sempre, quando eu te conheci, eu conheci e guardei na minha cabeça a Bruna artista. A Bruna que desenha, a Bruna que pinta, a Bruna que canta, então, que toca instrumento. Então eu sempre vi essa veia artística em você. E aí eu ia te perguntar exatamente isso. Como que essa arte entrelaça na questão do marketing? Porque o marketing eu vejo que tem que ter muita criatividade, né? No início era só você fazer um arroz com feijão. Hoje em dia, como todo mundo faz, você tem que dar um plus, você tem que melhorar, você tem que mostrar algum diferencial. Se reinventar, ter algo diferente para mostrar. Eu acho que assim, eu fui muito bem treinada ao longo da minha vida nessa questão criativa, né? Por dançar diversos estilos de dança, por cantar, eu gostava muito de escrever. Eu também, inclusive, já trabalhei num jornal quando eu era adolescente, junto com uma jornalista, então eu era repórter de eventos. Então assim, naquela época eu não tinha muito acesso ao que era exatamente um marketing e o que ia se tornar
no futuro. Mas tudo é aprendizado, Tudo né? é aprendizado. Tudo encaixa depois. E assim, o fato de já ter entrado em muitos eventos desde muito nova, de ter dançado em muitos palcos, de ser muito comunicativa. Então eu acho que isso foi abrindo minha cabeça, assim. Isso faz com que eu olhe para uma coisa e já tenha ideias muito rápidas por conta das experiências. Então eu acho que isso tem muito a ver com repertório. Então, quanto mais repertório você tem, mais fácil é para você criar alguma coisa. Então, isso hoje me ajuda bastante no marketing. Eu acho que o que eu posso levar para qualquer empresa, para qualquer cliente, são essas bagagens que eu tenho, que para algumas pessoas é muito diferente, né? Ah, mas ela dançava, mas ela cantava, ela pintava quadro, né? Como é que ela vai criar um texto? Ou ela vai ver no meu evento e vai captar alguma coisa diferente? Mas eu acho que tudo isso tem uma bagagem específica que vai trazer, vai deixar mais rico aquele conteúdo. Sim. Exatamente. Quando eu penso no casamento, eu penso exatamente isso. Nossa, mas o que eu trouxe do casamento, né? Só que quando a gente estava no casamento e a gente fazia os vídeos, o nosso ponto de inovação estava em ser muito verdadeiro. Tipo, pegar a história da pessoa. Ah, um exemplo. O cara que quase morreu no Covid. Isso é uma história triste? É, mas tem a história de superação. Então o filme do casamento dele começa com ele batendo parabéns de 1 ano. Por quê? Porque era 1 ano de vida nova que ele tinha ganhado. Então, eu tô falando de um filme de casamento. Nossa, eu arrepiei, só de lembrar. Por quê? O filme de casamento dele tá falando, isso daqui não é um filme só de casamento, é uma comemoração, porque é 1 ano de vida, porque o cara saiu de coma, não sei o que, foi braba a situação. Uhum. Só que a gente sempre pegou as histórias como elas são e coloca ali. E quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa da internet ou uma empresa, às vezes a gente vai olhar na história e tem coisas que não são tão legais assim. E às vezes as pessoas escondem. Tipo, isso daqui não é pra mostrar porque não é legal, só que quando você mostra, você usa isso como uma narrativa, você consegue envolver muito, você consegue... Sim. E aí você consegue colocar quem você realmente é, porque eu acho que isso é o que eu ainda sinto falta, sabe? O marketing, as pessoas acham que marketing é você passar uma maquiagem, tirar todos os seus defeitos e aparecer perfeito. Uhum. E nem sempre é assim. Às vezes você colocar a sua história, a sua vulnerabilidade, o seu lado, às vezes sombrio, vamos dizer assim, ele, dentro de uma narrativa, dentro de uma intencionalidade, ele faz as pessoas se conectarem a você, ele faz a pessoa querer estar próxima de você, ele faz a pessoa querer comprar de você. Sim. Então, eu acredito muito que o marketing seja isso, seja mais a verdade do que essa maquiagem para deixar tudo perfeito, deixar aquele filtro lisinho, sabe? Uhum. Nossa, que legal. Qual que foi o momento no seu trabalho que você pensou, uau, isso aqui é muito mais do que marketing? Porque a gente tá falando de história interna, então a gente até arrepiou na hora que você contou um caso, né? Sim. E aí na hora que eu bolei essa pergunta, tipo, eu fiquei pensando assim, qual que foi o momento, sabe? O start, assim, da profissão que se fala, que você para e pensa, meu Deus, isso aqui é muito mais do que marketing. É quando eu vejo quando uma terceira pessoa tem um resultado. Por quê? Porque quando o meu cliente me contrata, ele espera um resultado, que pode ser percepção de valor, que pode ser mais venda, que pode ser mais seguidor, que pode ser mais engajamento. Uhum. Cada pessoa tem a sua expectativa de resultado, né? Uhum. Mas quando você vê uma terceira pessoa ser impactada, por exemplo, você tem uma sommelier. A sommelier é a minha cliente. E aí tem uma terceira pessoa que entra no Instagram da minha cliente e fala assim, uau, esse conteúdo é muito bom, eu nunca vi conteúdo assim. Esse conteúdo é realmente transformador. Você é uma pessoa que vai na contramão de todas as pessoas que se dizem influencer, que se dizem produtoras de conteúdo. Então você percebe que, na verdade, o que eu faço é traçar um caminho entre o cara que sabe muito e o cara que precisa daquela mensagem, ou daquela pessoa que precisa de uma solução e daquela que vende a solução. Então, seja um consultor financeiro, tem uma empresa que hoje que está passando problemas financeiros porque não tem uma organização. Então, quando eu potencializo o conteúdo de uma pessoa que ensina isso, que mostra isso e que, se a pessoa estiver disposta, ela pode até comprar isso, então, automaticamente, uma empresa está sendo ajudada através do meu trabalho, porque fui eu quem levei o conteúdo do consultor financeiro
para a empresa que precisa. Então eu percebo isso, eu vejo muito isso, eu vejo lá na frente, sabe? Às vezes a gente tá aqui no dia a dia, né? Faz post, faz não sei o que, story, mas a gente não entende que na verdade tem uma outra pessoa lá do outro lado que tá precisando daquele conteúdo. Às vezes a gente fica muito na nossa caixinha, né? Eu acho que às vezes a gente não tem ideia da dimensão da força desse conteúdo na vida da pessoa, que às vezes tá na casa, tá no trabalho, tá num dia mal e precisa ver aquilo que vai resolver o problema dela, né? Então, às vezes a gente cria conteúdo, né, pegando a essência do cliente, pegando a mensagem principal que a gente precisa, que a gente quer entregar, mas a gente não tá pensando necessariamente, tipo assim, nesse momento vai atingir a pessoa tal. A gente não faz ideia, né, que aquela pessoa vai mudar de vida, talvez por causa de um post, vai encontrar um caminho. Né? E a gente pensa, às vezes a gente vê um insight ali de um post. Nossa, esse post aqui só alcançou 30 pessoas, mas se alcançou uma pessoa o suficiente para ajudar ela, para que ela saiba, porque na maioria das vezes o marketing não é nem sobre você ensinar alguma coisa, mas é sobre você mostrar um problema que a pessoa não tá nem sabendo que tem. E a gente tem muito problema que a gente não sabe que tem. E aí depois lá na frente a gente fala, se a gente soubesse disso, não precisava passar por tudo isso. Então o marketing é sobre isso, sobre você tocar na dor da pessoa, tocar na dificuldade da pessoa, resolver problema. Eu vejo muito sobre isso. E acho que é um meio criativo e mais fácil de levar informação para as pessoas, né? De levar o conhecimento. Então quando a gente fala conteúdo, é de verdade, é porque é alguma coisa que está faltando ali naquele lugar, é um conteúdo que vai preencher uma área da vida dela, algum conhecimento que ela precisa. Exatamente. Manda uma pergunta aí. Mando sim. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, ela vai sair totalmente do assunto. Mas é uma pergunta que todo mundo faz e que todo mundo de social media, de marketing, tem essas duas respostas. A gente não encontra um denominador comum, que é o perfil pessoal ou o perfil profissional. Isso é polêmico. Isso é polêmico! Nossa, isso é uma conversa longa. Porque assim, eu já escutei pessoas falando o seguinte: eu não contrato personal trainer se eu entrar no perfil dele e ele for uma pessoa obesa. Só que aí quando a gente vai para a área do marketing digital, a gente vê que essa é uma profissão que nos últimos anos ela acelerou tanto, foi tão rápido, que parece que a galera que trabalha com isso não consegue mostrar que trabalha com isso. Exato. Então, a gente teve que pegar essa informação nos últimos anos e fazer ela acontecer e girar muito rápido, estudar tudo em tempo muito curto, que a gente não acaba não olhando pra gente, tipo, eu vou mostrar no meu perfil o trabalho que eu faço, como eu executo e tal, e vou focar nos meus clientes. Então, eu acho que a maioria das pessoas hoje focam em prestar esse serviço para os clientes do que fazer na própria rede, não porque não quer, mas eu acho que é por uma questão de cabeça focada no que tá na frente, né? O que eu acho que é um erro também para nossa profissão, porque acaba que a gente não mostra o que a gente faz, a gente não faz essa boa gestão daquilo que a gente tem de potencial, porque todo dia a gente está criando grandes conteúdos, a gente está fazendo grandes movimentos nas redes dos clientes, de diversos clientes, diversas áreas, profissões diferentes, então... E aí vai vendo, vai deixando a nossa de lado, assim, daqui a pouco vai ver, putz... E aí, assim, eu acho que uma das tendências para esses próximos anos, inclusive para esse novo ano, eu acho que é fazer com que os profissionais mesmo do digital comecem a cuidar das suas próprias redes. Porque é uma necessidade, né? As pessoas, elas querem... Na internet é tudo muito visual, né? Então você entra, você quer ver se a pessoa tá fazendo aquilo mesmo, né? Você tem a sensação, às vezes, você entra no perfil de alguém, tipo de uma amiga que você não vê há muitos anos, uma pessoa conhecida, e aí você vê que não tem nenhum story, não tem nenhum post, sei lá, 2 anos atrás, você fica com a sensação de que a vida dela parou. Tipo assim, você olha, nossa, fulana de tal, nossa, o último post lá em 2021. Tipo, parece que a pessoa não viveu mais daquele tempo em diante. É muito louco, né? Aí se você vê isso de uma empresa, por exemplo, cara, a empresa fechou, faliu, Exatamente. Alguma coisa aconteceu. Hoje, se a gente entrar numa rede social de uma empresa, e a gente faz isso com muita frequência, a gente quer ver se aquela empresa é uma empresa real. Ouviu o nome, vai na loja tal. Você entra pra você ver se a loja tal é uma loja boa, se tem o que você quer, se tá dentro do que você tá buscando. Se você chega lá e não tem posts, ou se o post é muito antigo, lógico que você vai pensar que a loja fechou.
né? É a primeira coisa que a gente pensa. Eles não estão mais trabalhando, a loja não tá vendendo bem, então você vai pensar coisas desse tipo. Então, isso é muito importante. E às vezes não, né? Às vezes a loja tá indo de vento em polpa. E não tem uma gestão não tem tempo de... tipo, os CEOs não conseguem cuidar da rede social, então a rede social fica largada porque no seu offline a vida tá muito agitada. Só que uma hora vai ser ao contrário, né? Vai ficar sem clientes, aí vai ver, vou lá cuidar. Aí quer que o Instagram faça um milagre. Sim. Vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Voltando lá naquele papo que a gente estava falando, né? Que você veio desse meio artístico e tal, né? Eu também tive meus meios artísticos, né? Porque a fotografia é uma arte. Eu já fui DJ também. Então, assim, quando eu edito vídeo, por exemplo, eu sou mega criteriosa com áudio, porque eu tenho aquele ouvido chato. Então, áudio pra mim tem que ser perfeito. Eu lembro que no casamento eu levava computador pra poder pegar áudio da mesa de som, porque não tinha gravadores, assim, não tinha microfone assim chique igual tem agora. Então, a gente fazia uma gambiarra lá pra poder pegar um áudio limpinho, assim. E aí... tudo isso influencia hoje em dia no que a gente vai fazer, né? Eu vou fazer um story. Cara, eu tô ali, às vezes eu fico ali alguns minutos escolhendo uma música. É pra ser um negócio rápido? Mas eu vou ser criteriosa. E pra um vídeo, pra qualquer coisa. E aí você, essa veia artística sua, o que você acha que influencia no que você faz hoje como criadora de conteúdo, essas coisas? Tá. Eu tive uma experiência muito generalista, não muito específica, né? Então, existe uma parte boa nisso e existe uma parte ruim. A parte boa é que eu consigo ter uma visão geral de tudo. Eu consigo olhar de longe e falar assim, nossa, que legal, a gente precisa mexer nas cores, a gente precisa arrumar a decoração desse lugar. Eu tenho uma visão geral. Mas o fato de não ser especialista, específica na filmagem, ou em fotografia, ou em música, algo tão específico assim, talvez eu não tenha toques tão profundos nessas questões. Mas eu confesso que o fato de já ter experimentado um pouco de tudo, isso me agiliza o processo. Isso tem mais a ver com a sensação, né? Tipo, o que isso aqui me traz de sensação? Isso, sentimento, que eu acho que é um lado da arte muito forte. É o feeling, muito. Né? É o sentir mesmo, é a experiência que a gente cria com aquele momento. Que então, legal. Uma coisa que eu penso muito quando eu tô em evento, quando eu tô nos lugares pra captar, é muito da experiência das pessoas, sabe? A reação das pessoas, porque eu sou muito ligada a isso, a energia, a experiência das pessoas. Então, como elas estão comportadas no lugar, o que elas querem expressar naquele momento. Então, esse lado expressivo é muito forte pra mim. Boa. E eu acho que isso veio muito da arte, porque na arte a gente tá buscando se expressar o tempo todo. Certeza. Seja através da escrita, da música, da dança. É um mix, né, de tudo. Sim. Se você pudesse escolher uma conta, qualquer conta, seja do Instagram, do TikTok, do Threads, sei lá, qualquer conta, pra você cuidar. Tipo, ai, esse aqui seria o meu sonho, cuidar da conta dessa pessoa ou dessa empresa. Qual seria e por quê? Caramba. Eu acho que eu já sei a resposta, mas Da minha? A minha? Nossa, eu não sei. tá vendo? Eu fiz essa pergunta achando que eu sabia a resposta. Caramba! Não, talvez vai fazer sentido o que você sugerir, mas assim, acho que eu não fiz, acho que eu não criei uma expectativa muito específica, assim, de alguém. Eu achei que você ia falar o Threads do Duolingo, que eu acho... Porque nossa, esse negócio de Threads tá muito engraçado, né? Porque a nuance, o jeito que é falado nessa plataforma é muito engraçado. Nossa, mas e quando você pegou me mostrou... uma específica. É porque, assim, faz muito sentido o que você falou. Eu não tinha pensado nessa ideia de cuidar da rede do Duolingo. Mas se tem uma rede que eu queria virar best friend, seria o Threads do Duolingo. Eu sou doida pra conhecer quem que é o marketing do Duolingo. Então, porque eles são, olha... assim... Eu realmente sou doida pra conhecer quem são eles. Porque eles têm uma forma de comunicação tão interativa e tão engraçada, tão humanizada, sabe? Pega a coisa do seu dia, a sua linguagem. É surreal. Eles aprofundaram muito. Eles com certeza têm uma pesquisa, assim... muito humanizada mesmo
da galera que participa dessa rede, né? E, enfim, eu super queria conhecer quem são as pessoas que trabalham. Queria virar best friend. Eu já me sinto best friend pela forma como eles comunicam. A gente fala muito do Instagram, porque o Instagram eu não sei, eu acredito que é porque o Instagram é a rede social que as pessoas mais compram. Empresas mais vendem. Então, naturalmente, todo mundo quer cuidar do Instagram. Sim. Então, assim, tem o YouTube, tem o Threads, tem o Facebook, que não morreu, né? Tem o LinkedIn, tem o Google, meu negócio e tal. Mas a gente tá sem... As pessoas falam assim, preciso mexer na minha rede social. Rede social é sinônimo de Instagram para as pessoas. Como tá a sua rede social? A pessoa não pensa no LinkedIn, a pessoa não pensa no Facebook. Redes, né? Não pensa nas redes, ele pensa na rede. É tipo quando a gente fala, né? Lã de aço multiuso. Ou Bombril. Não, Bombril é a lã de aço. Sim. Porque a rede social virou isso. O Instagram virou a rede social. Eu vejo nisso, né? E aí, assim, a gente fica, tipo, rodando vários pratinhos com várias redes sociais. Mas o Instagram eu vejo que é o lugar que as pessoas ainda estão, ainda ficam, ainda investem. Sim, hoje ele é a vitrine, né? Do nosso trabalho. É a casa que você recebe as pessoas, né? Eu sempre falo isso, né? É a casa, por isso que a gente tem que arrumar a casa, deixar ela preparada e tem que ter as principais coisas que a pessoa chega e vai ver e vai tirar uma conclusão. Lógico que não é tudo, né? Tem o que fica debaixo do tapete, tem os outros cômodos, mas essa casa é muito importante, porque quando você abre essa casa, a pessoa vai olhar e ela já vai tirar uma conclusão. Como você vai receber essa pessoa? Então hoje o Instagram é essa casa, é a primeira porta para você mostrar o que você faz, o seu trabalho, o seu potencial, a sua autoridade. E às vezes eu percebo que as pessoas às vezes erram nos detalhes tão mínimos, mas tão pequenos, só que eles fazem uma grande diferença. Há pouco tempo eu peguei uma indicação de uma fotógrafa que eu achei assim uma gracinha, eu olhei as fotos dela, a pessoa já tinha me mandado orçamento e tudo, só que eu ainda não tinha pego o contato dela. E aí quando eu precisei do contato dela, aonde que eu procurei? Eu pedi o telefone? Não, eu fui lá no Instagram. E aí quando eu fui lá no Instagram, putz, o telefone não tá no Instagram. Você faz seu Instagram pra quê? Por que você faz o conteúdo que você faz? Por que você perde? Porque eu sei que às vezes a gente perde um dia, 2 dias pra fazer um Reels de 15 segundos. E aí você fez aquilo, você perdeu pra quê? Não é pra pessoa entrar em contato com você? Então, meu Deus, para agora esse vídeo, vai lá na tua biografia e vê se tem o telefone celular. Sim. Porque às vezes a gente tem... Não, tudo bem, às vezes um influencer, uma pessoa assim, não vai ter o contato ali, tá tudo bem, mas vai ter um contato de uma... um e-mail, uma assessoria. Uma assessoria, exatamente. Agora, você é um profissional de serviço, você tá ali praticamente dizendo, compre o meu produto, eu sou boa no que eu faço. Mostra tudo ali que você faz. E no final das contas, quando alguém vai, aí você tá ali numa rede social que é uma dopamina pura. Aí você tá ali, aí o WhatsApp abre, aí outra pessoa vem falar com você. No final das contas, daqui a pouco tem outra fotógrafa, bateu, eu peguei o contato, acabou. Você não sabe. A gente sabe o que a gente vende, mas a gente não sabe o que a gente deixa de vender. Porque o cara que deixou de comprar de você nunca vai voltar e falar assim, olha aqui, eu não comprei de você porque não tinha no seu perfil o seu telefone. Ou eu deixei de comprar de você porque eu não achei o seu contato. A pessoa nunca vai falar isso, a pessoa simplesmente foi. Sim. Você sabe os seus resultados, mas você não sabe o que você poderia ter feito que você não fez. O que falta, né, geralmente nos clientes que se aproximam da gente, que buscam pelo marketing? Porque a maioria dessas pessoas, elas até começam no digital tentando fazer sozinha, né? Pessoas que já têm uma empresa. E aí elas começam postando, criando conteúdo que vem na cabeça, o que dá pra fazer, que a gente sabe, principalmente pessoas empreendedoras, que começam empreendedoras, né? E vai nessa batalha de dar conta de tudo, elas começam criando conteúdo diariamente e não dão conta de pensar de forma estratégica. E aí, não pensando nessa forma estratégica de conteúdo, elas acabam não sendo intencionais. Então, quando ela posta alguma coisa, ela posta mostrando o que ela faz, mas não de forma intencional. E aí é quando a gente perde essa oportunidade de mostrar exatamente
de uma forma que vai trazer o acesso para a pessoa comprar, que vai aproximar o cliente dela, porque às vezes você postar um vídeo bonito, as pessoas vão ver o vídeo bonito, não necessariamente elas vão curtir, não necessariamente elas vão te procurar para comprar aquilo. Então, o que falta, sabe? O que falta nesse toque final para fazer com que esse conteúdo do cliente, da empresa que ainda está fazendo sozinha, consiga se conectar? E aí eu já emendo nessa pergunta, dessa dificuldade dos empreendedores, o que o marketing pode fazer para otimizar esse caminho, esse tempo? Vamos por parte que o TDAH aqui é forte, TDAH aqui é forte. Então, eu percebo, os nossos clientes da agência, pelo menos até hoje, eu percebo uma coisa em comum. Nenhum deles sabe nem por onde começar. O tipo de cliente que a gente pega é o tipo de cliente que fala assim, mas eu não sei o que fazer. Então, geralmente, o primeiro e segundo mês é ensinando mesmo. O que falar, o que fazer, como gravar. Tem pessoas que já ousam fazer do jeitinho delas. E aí a gente vai adequando. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que tem que mostrar autoridade na internet falando o que ela sabe. Mas o diferencial de quem se destaca na internet não é esse. O diferencial de quem se destaca é falar o que a outra pessoa precisa ouvir, não o que você quer falar. E às vezes isso é um detalhe mínimo, mas o fato de você falar sem você escutar o que a pessoa quer ouvir é que embola tudo. Se eu entender, a pessoa que está me escutando, ela não quer saber de funil de venda, ela não quer saber o que é lead, ela só quer saber se posicionar na rede social. Não adianta eu ficar ensinando cursos super difíceis do que eu sei para ela, porque isso não é o que vai trazer um resultado para ela. Às vezes ela só quer saber qual é a diferença entre um Reels e um Story. Uma vez eu dei uma aula numa imobiliária, em torno de 60, 70 corretores, e as pessoas perguntavam isso. Tá, mas qual é a diferença? Em que momento eu posto Story, em que momento eu posto Reels? Porque às vezes a pessoa não sabe a diferença. E aí eu explico, não, olha só, o Instagram, eles são 3 plataformas dentro de uma. Porque os Stories é uma plataforma que tem o seu algoritmo próprio. Ele entrega para pessoas específicas. Então, para quem que os Stories entrega? Para os seus seguidores. Ponto. E são os seguidores que mais estão em contato com você. Então, se você tem lá 10 mil seguidores, no máximo, estourando, você vai ter ali 1.000 visualizações, ou seja, 10%. Então, é uma coisa muito nichada. Então, isso é uma coisa muito nichada. E só para quem te conhece, o que você vai postar para uma pessoa que só te conhece? Então, você entendendo isso, você já sabe a diferença entre Stories e Reels. O Reels já vai totalmente na contramão. Já é um algoritmo totalmente diferente. É o algoritmo de você alcançar quem não te conhece. Então, como que você se apresenta para uma pessoa que não te conhece? Sobre o que você vai falar para alguém que não te conhece? Então, aí você já vê a diferença entre Reels e Stories. É totalmente diferente. Sim. Cada um tem seu... Aí você vai postar um carrossel no feed. Já é outro algoritmo, porque o algoritmo vai contabilizar quem chegou até o final, quanto tempo a pessoa ficou de tela. Então, cada lugar do Instagram, o Instagram ele conseguiu unificar vários algoritmos num aplicativo só. Cada lugar ali você tem que saber fazer a leitura diferente. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que não sabem qual é a diferença dessas coisas. E aí, posta uma foto do dia a dia, já coloca no feed, já faz um Reels e tal, a pessoa não sabe o que fazer. Então eu percebo que isso é a maior dificuldade. E aí quando a pessoa vai fazer, a pessoa quer falar bonito, ela quer mostrar que ela sabe. Só que às vezes o falar bonito demais, o que é o falar bonito, Dayana? É o técnico demais. Às vezes o técnico demais te coloca num lugar tão acima do conhecimento que a pessoa que está aqui embaixo fala, não vou nem chegar perto. E aí você acaba trazendo uma repulsa. Ao invés de você ter aquele engajamento de proximidade, você afasta, você fala assim, não, esse assunto tá muito técnico, não é pra mim não, eu tô aqui no Instagram só passando tempo aqui e esse assunto tá técnico demais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, né?
Então eu percebo que essa também é uma dificuldade de quem chega, né? Eu tenho que mostrar a minha empresa no Instagram, mas eu tenho que mostrar de uma forma muito perfeita, muito robusta. E às vezes não é isso, às vezes você mostrar ali no dia a dia como que é, aquilo ali vai trazer mais resultado para você. Eu percebo que essa é a maior dificuldade dos empreendedores. Fora a questão tempo também. Eu acredito que uma agência de marketing, ela vende tempo. Porque as pessoas não têm tempo de ir na rede social fazer seu próprio conteúdo. Então, o que o social media, o que o estrategista faz? Ele pega esse tempo que ele tem dedicado àquela conta e aí ele vai buscar conteúdo, vai buscar referência, vai buscar quem é o melhor do mercado, vai mostrar quais são as tendências e aí vai trazer isso para você em forma de conteúdo. Na época da pandemia, eu escutei, pós-pandemia, na verdade, né? Eu escutei exatamente isso. Esse boom do marketing digital, ele só foi antecipado por conta da pandemia. Você já escutou falar sobre isso? Que seria uma coisa, foi em 2019 a pandemia, que seria para 2029. Esse advento do digital viria só em 2029 e veio em 2019 por conta disso. E aí eu te pergunto, como que você vê o marketing daqui a 10 anos? Tipo, cara, eu nunca pensei nisso, mas como que será? Essa semana o Alan tava lá conversando com a inteligência artificial, assim, me apresentou para ele e tal, tipo, por vídeo. Então, assim, eu não consigo imaginar a questão da inteligência artificial, né? Mas o marketing em si, como vender, como comprar, como anunciar, como que você vê? Eu confesso que é um pouco assustador, né? Porque hoje a gente já está vivendo nessa era de tudo digital e o tempo todo automático, robotizado, né? Então a gente sabe que o ChatGPT cria textos e fala sobre qualquer coisa. A gente já tem relatos aí que tem pessoas fazendo consultas com o ChatGPT, né? Então, chega a ser um pouco assustador, né? A gente vê que pelo WhatsApp agora você já consegue conversar. Por vídeo você já fala com o robô. Então eles já resolvem tudo, praticamente tudo que você precisa na internet. O que eu acho sobre o marketing digital, eu acho que a gente vai dar uns passos para trás nos próximos anos. Isso é uma visão minha das coisas que eu tenho lido, que eu tenho visto, porque as pessoas elas querem se conectar com pessoas e por mais que os robôs facilitem isso, essa conversa, essa dinâmica, eles não têm o principal que é o coração. E não adianta, porque existe uma essência que conecta pessoas com pessoas, né? Que é esse sentimento, que é esse coração, é esse diálogo, esse olho no olho, que vai faltar, né? Então eu acho que a gente vai dar alguns passos para trás, mesmo tendo todas as ferramentas, porque hoje o que a gente já vive no Instagram, por exemplo, que já está saturado de conteúdo, de informação e todo mundo reclamando, a gente não consegue crescer, tô desanimada. Quando você entra no Threads hoje, você escuta várias críticas do Instagram, e são as pessoas do Instagram que estão no Threads. Mas né? Isso é natural de qualquer rede nova, né? A gente entrava lá no Clubhouse e metia pau no Exatamente. Mas aí você vê o que a galera tá pensando sobre aquilo, né? Sim. E a crítica da galera do Threads hoje com relação ao Instagram é que tá tudo muito robótico. É que tá todo mundo preparando um monte de post lá no ChatGPT e mexe nas imagens com inteligência artificial, joga lá, as pessoas estão sentindo falta dessa conexão. Por isso que tá todo mundo gostando do Threads. Porque no Threads você conversa aquilo que tá na tua cabeça. Você não consegue programar, por enquanto, uma postagem, você não fica criando muita coisa. Você vai falar algo do seu dia, do seu momento, do seu pensamento, do que você está sentindo. Então, as pessoas estão sentindo falta disso, sim. Se a gente for pesquisar sobre essa área, a gente vê que é isso que está faltando, né? E que provavelmente, né, com esse crescimento, essa adesão maior de inteligência artificial, acho que as pessoas vão começar a buscar mais essa questão humanizada, esse lugar mais humanizado das redes sociais. Então eu imagino que a gente vai dar uns passos atrás, eu imagino que vão vir outras redes que vão aproximar mais as pessoas, né? Antigamente a gente fazia, era uma super novidade antigamente, quando tinha aqueles chats que você, até esqueci o nome, chat wall, não sei o que você conversava com alguém de outro lugar sem saber quem a pessoa era. MSN, sala de bate-papo. Sala de bate-papo, várias coisas, e era uma super novidade, a gente nunca pensava que isso ia ser tão natural.
Hoje todo mundo já tem acesso com pessoas de outros países, de outros lugares. Você conversa com quem você quiser. Se você quiser traduzir o que a pessoa tá falando, você consegue. Então, se você não quiser digitar, você clica no botão, ele escreve pra você. Então tá tudo muito fácil. Eu acho que o que a gente vai voltar um pouquinho é essa aproximação de pessoa com pessoa nas próximas redes sociais aí que talvez vão vir, ou nas adaptações das que já existem. Eu acho que Uau. Então, já que a inteligência artificial não tem a aproximação, a gente está aqui para se aproximar, né? Sim. Foi muito bom esse bate-papo com você. Eu acho que é o primeiro de muitos, né? Primeiro e de aí, muitos. eu convido você a colocar aqui embaixo o que você achou, qual dúvida te suscitou esse bate-papo, porque a gente vai voltar. A gente vai voltar sim. Muito obrigada pela experiência, muito bom conversar com você. E a gente espera conversar com mais pessoas aqui também, né? Quem sabe, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.